Após uma década de incertezas e buscas persistentes, uma nova esperança surge na busca por descobrir o destino do voo MH370. O mistério deste voo pode finalmente ser desvendado. Anos passaram, mas a dor e a dúvida nunca desapareceram. Agora, surpreendentemente, uma nova pista surgiu. Os corações disparam conforme nos aproximamos da verdade nesta saga inesquecível. Fique ligado, porque vamos mergulhar na mais recente descoberta que pode desvendar a história que tomou conta do mundo. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Perdido na noite, o desaparecimento do MH370. Nossa história começa nas primeiras horas de uma manhã fria de março, no ano de 2014. Tudo começou exatamente à 00h41, na madrugada do dia 8 de março. Havia um grande avião se preparando para decolar, o voo 370 da Malaysian Airlines. Ele estava com tudo pronto para partir do aeroporto internacional de Kuala Lumpur em direção a Pequim, na China, onde pousaria no aeroporto internacional da capital. A viagem não deveria demorar muito. Seria um pouco mais de 6 horas do início ao fim. O grande avião que eles estavam usando para esta viagem era um Boeing 777-200ER, que não era exatamente novo. Ele já voava há 12 anos e tinha um número de registro 9MMIO. Quem pilotava o avião era o capitão Zahari Ahmad Shah, um piloto de 53 anos muito experiente e habilidoso. O capitão Zahari já pilotava há muito tempo, contabilizando 18.365 horas no ar. Ele conhecia bem essa rota e realmente adorava voar. Sempre compartilhava histórias sobre seus voos e falava sobre o quanto ele amava aviões nas redes sociais. Com ele na cabine estava o primeiro oficial Farik Abdul Hamid, um piloto mais jovem de 27 anos que tinha uma experiência de 2.763 horas de voo. Este voo em particular foi parte do seu treinamento, uma chance de aprender mais, mas infelizmente acabou sendo o seu último. Havia também 10 comissários a bordo, prontos para garantir que os 227 passageiros, incluindo 5 crianças pequenas, fizessem uma viagem segura e confortável. Embora a maioria dos passageiros fosse da China, o avião era uma pequena comunidade internacional, transportando 38 pessoas da Malásia e outras da Indonésia, Austrália, Índia, França, Estados Unidos, Irã, Ucrânia, Canadá, Nova Zelândia, Países Baixos, Rússia e Taiwan. A grande aeronave acelerou na pista 32R e subiu aos céus, desaparecendo em meio à noite na direção nordeste, onde sobrevoaria o vasto mar do sul da China. Assim que atingiu a altitude de cruzeiro, a 10,67 km, a tripulação contatou o controle de tráfego aéreo de Kuala Lumpur para dizer que tudo estava indo bem. Não muito tempo depois, quando o avião estava prestes a cruzar para o espaço aéreo vietnamita, o controle de tráfego aéreo na Malásia enviou uma mensagem de despedida padrão, como um boa noite, antes de apagar as luzes. O capitão Zahari respondeu com "Boa noite, Malásia 370", que é a forma usual como os pilotos se despedem quando saem de uma região de controle aéreo e entram em outra. Mas é aqui que começamos a adentrar no desconhecido. Quando o avião entrou no espaço aéreo vietnamita, ele desapareceu do radar. Seu transponder de repente parou de funcionar. Este equipamento é como o documento de identificação de um avião, responsável por enviar todas as informações do estado atual da aeronave para as torres de monitoração no solo. Essa falha fez do avião um fantasma no céu. O controle de tráfego aéreo perdeu qualquer noção de onde ele estava ou o que estava acontecendo a bordo. Foi como se, num piscar de olhos, o avião entrasse em uma sombra, deixando todos confusos e preocupados. Mas a história fica ainda mais estranha e misteriosa. Antes do avião desaparecer, ninguém no avião enviou qualquer tipo de sinal de emergência. Não houve nenhum relato sobre o tempo estar ruim ou ter algo errado com o avião. Então, por volta da 1h30 da manhã, o inesperado aconteceu. Tanto os militares quanto os civis que observavam os radares na Malásia viram o avião novamente, mas algo estava estranho. O avião não estava onde deveria. Ele fez algo realmente surpreendente. Deu meia volta e começou a retornar na direção oposta, então virou para o sudoeste através da Península Malaia, que é uma grande área com muitas árvores e terra, mas não parou aí.
o avião mudou de direção mais uma vez e fez outra curva, desta vez para noroeste, atravessando uma grande região de água chamada Estreito de Malaca. Ninguém tem qualquer ideia de por que o avião fez essas manobras estranhas. Houve algum problema com o avião? Alguém decidiu mudar o curso de propósito? Ou houve outro motivo? Nesse momento confuso, o piloto de outro avião tentou entrar em contato com o voo 370. Ele usou um canal especial de emergência para tentar passar uma mensagem da equipe de controle do espaço aéreo do Vietnã. Eles estavam pedindo à tripulação do voo para entrar em contato com eles. O piloto do outro avião conseguiu estabelecer uma espécie de conexão, mas a conversa que tiveram não foi clara. Em vez de palavras, tudo o que ouviram foram alguns ruídos abafados e chiados, o que tornou tudo ainda mais estranho e assustador. Depois, nas primeiras horas da madrugada, quando geralmente tudo está calmo, algo surpreendente ocorreu. Às 2h22, os militares da Malásia que monitoravam o espaço aéreo perderam o rastro do avião. Isso aconteceu em um local misterioso chamado Mar de Andamão. O radar ficar silencioso de repente foi uma pista assustadora de que algo ruim poderia ter acontecido a bordo. Mas as coisas ficaram ainda mais sinistras às 2h40 da manhã, quando os controladores de tráfego aéreo responsáveis por vigiar os aviões tiveram notícias chocantes. Eles contataram a Malaysia Airlines e precisaram informar a companhia aérea, algo que ninguém gostaria de dizer. O voo 370 tinha desaparecido do radar e eles não conseguiam mais detectá-lo. Ao ouvir isto, a Malaysia Airlines ficou realmente preocupada. Eles começaram uma busca frenética para encontrar o avião. A empresa recorreu a todos que pudessem ajudar. Outros controladores de tráfego aéreo, aviões no céu, qualquer pessoa que pudesse saber de algo. Eles estavam desesperados por qualquer pista sobre onde o voo poderia estar. Quando o sol começou a nascer às 5h30 da manhã, a busca tinha se tornado ainda mais intensa. As equipes que procuravam o avião estavam realmente fazendo todos os esforços possíveis. Elas se concentraram em 2 locais principais: o Mar do Sul da China e o Golfo da Tailândia, os últimos locais onde o avião fez contato. Houve um grande esforço para descobrir para onde o avião foi depois que saiu do radar. Isso se tornou um grande assunto em todos os noticiários, e muitas pessoas se manifestaram dizendo que poderiam ter visto o avião. Em 19 de março de 2014, diferentes tipos de testemunhas oculares começaram a surgir. Pescadores, trabalhadores de plataformas de petróleo, moradores de lugares como o atol de Kudahuvadhoo e as Maldivas, todos relataram ter visto algo. Eles alegavam ter visto um avião que parecia o voo 370. Alguns desses relatos eram realmente detalhados. Um pescador perto da costa de Kota Bharu, por exemplo, relatou ter visto um avião voando anormalmente baixo, o que era ao mesmo tempo estranho e alarmante. Fique conosco à medida que este mistério cresce com estranhos avistamentos e ideias que levam seus segredos muito além do desaparecimento do avião. A busca nas silenciosas águas vietnamitas. Ao longe, quase 3.000 quilômetros a sudeste de um lugar chamado Wong, algo perturbador aconteceu. Um trabalhador de uma plataforma de petróleo que apenas fazia seu trabalho de rotina, olhou para cima e viu algo que fez seu coração dar um pulo. Ele relatou ter visto chamas no céu no início da manhã, algo que ninguém espera ou quer ver. As autoridades vietnamitas, ouvindo sua história, sentiram que era sério o suficiente para agirem. Eles lançaram uma missão de busca e resgate na esperança de descobrir o que poderia ter sido essa visão assustadora no céu. Enquanto isso, pescadores indonésios aumentavam o mistério com outro relato alarmante. Eles alegaram ter testemunhado um avião caindo perto do Estreito de Malaca. Isso adicionou outra camada de confusão e medo ao já impressionante caso do voo 370. E justamente quando parecia que não podia ficar mais estranho, 3 meses após o desaparecimento inicial, uma mulher britânica que navegava através do vasto Oceano Índico também se pronunciou a respeito. Ela relatou ter visto um avião envolto em chamas, adicionando mais uma voz ao sinistro conjunto de avistamentos misteriosos. Todos esses relatos variados tornaram o desaparecimento do voo ainda mais intrigante. Embora cada história fosse diferente, todas remeteram a uma mesma cena, um evento bizarro e trágico. As perguntas continuavam se acumulando, com poucas respostas à vista. O que realmente aconteceu com o avião e todos a bordo? As buscas continuaram, alimentadas pela esperança e por um desejo implacável de descobrir a verdade por trás de um dos incidentes mais misteriosos da história da aviação. Inicialmente, os esforços de busca se concentraram no Mar do Sul da China. Este era o local mais lógico para começar, já que era onde o avião deveria estar voando. Mas de repente, todos foram surpreendidos.
surgiram novas informações que mostravam que o voo havia se desviado muito de sua rota inicial e estava, na verdade, indo em direção ao oeste. Esta revelação mudou todo o curso da investigação. As áreas de busca foram expandidas para incluir novas regiões, como o Estreito de Malaca e as misteriosas profundezas do Mar de Andamão. Mas este foi apenas o começo de um mistério que continuou a se aprofundar e a se tornar mais complexo. Mais tarde, outra pista crucial surgiu: os sinais que o avião desaparecido havia enviado a um satélite. Esses sinais não eram diretos. Eram mais como sussurros enigmáticos vindos do céu, sugerindo que o avião ainda estava no ar, horas após ter desaparecido das telas dos radares. Esta informação chocou a todos. O avião continuou voando sem ser visto ou detectado por cerca de 6 horas, e seu paradeiro durante esse período era completamente desconhecido. O dia 15 de março marcou um momento central nesta saga. Exatamente uma semana após o desaparecimento da aeronave, uma empresa conhecida como Inmarsat se pronunciou, apresentando dados muito importantes. Embora não tenham conseguido identificar a localização exata do avião, eles forneceram algumas pistas vitais. Os dados sugeriam que o voo 370 poderia ter caído em uma de duas regiões muito diferentes. Ele poderia ter ido para o sul, possivelmente colidindo com as águas remotas do Oceano Índico a sudoeste da Austrália, ou poderia ter voado para o norte, chegando a uma área que se estende desde o Vietnã até o Turcomenistão. Percebendo que o avião não estava em nenhum dos lugares que haviam inicialmente vasculhado, os coordenadores da busca fizeram uma mudança dramática em sua abordagem. Eles interromperam suas operações nas áreas anteriores, como o Mar do Sul da China e o Golfo da Tailândia, e voltaram sua atenção para estes dois outros caminhos que o avião poderia ter seguido. Mas havia um problema, especialmente com a Rota Norte. A ideia de que o avião poderia ter voado para o norte, passando despercebido por países como a Tailândia e o Cazaquistão, parecia difícil de acreditar. Se o avião tivesse viajado nesta direção, ele teria que atravessar o espaço aéreo atentamente vigiado pelos radares militares de vários países. As nações destas regiões estavam bastante confiantes de que os seus sistemas de radar teriam detectado qualquer aeronave desconhecida entrando em seu espaço aéreo. Portanto, a possibilidade do voo 370 ter seguido esta rota ao norte foi rapidamente descartada, deixando os investigadores e o mundo intrigados mais uma vez. Agora que a Rota Norte não era mais considerada, a área que eles precisavam pesquisar ficou muito mais específica. Eles dividiram esta enorme área em duas partes principais. A primeira era o Arco Sul, atravessando as águas solitárias do Oceano Índico até uma grande distância a sudoeste da Austrália. A segunda parte cobria uma vasta região que incluía partes do sudeste da Ásia, do oeste da China e do subcontinente indiano, tornando a área de busca maior e deixando a já confusa situação ainda mais difícil de lidar. Em uma triste ocasião, no dia 24 de março de 2014, o primeiro-ministro da Malásia, Najib Razak, teve que compartilhar notícias muito ruins com a população. Ele declarou que, após investigar com muito cuidado os últimos sinais do avião perdido, mesmo com a ajuda dos especialistas da Inmarsat e da Divisão de Investigação de Acidentes Aéreos do Reino Unido, o governo havia chegado a uma conclusão muito difícil. O último local onde o avião deveria ter estado era o sul do Oceano Índico. Esta área é tão grande e vazia que não havia lugar algum onde o avião pudesse ter pousado com segurança. Isso levou à dolorosa conclusão de que a aeronave, com todas as pessoas a bordo, teria caído no mar. Este evento foi um momento muito triste na história da aviação, especialmente para todas as pessoas ligadas ao voo 370. O avião estava transportando 239 pessoas e parecia quase impossível que alguém pudesse ter sobrevivido a este terrível acontecimento. Na época, esta foi a pior tragédia que já havia acontecido com um Boeing 777. Mas este triste título ficou com o voo 370 durante apenas 131 dias, até que, em outro acontecimento lamentável, outro Boeing 777-200ER, da Malaysia Airlines, o voo 17, foi abatido por forças russas em 17 de julho de 2014. Este outro evento terrível custou mais 298 vidas, tornando-o ainda mais trágico do que o primeiro. Fique ligado nessa intensa busca por pistas cheias de reviravoltas inesperadas e um grande desejo de descobrir o que realmente aconteceu. A busca por um fraco sinal. A missão para encontrar o voo 370 se transformou na busca mais cara da história da aviação. Esta missão foi incrivelmente difícil.
principalmente porque supunha-se que o avião poderia ter caído em uma parte do oceano que está muito longe de qualquer outro lugar, tornando-a muito difícil de alcançar. Uma pequena esperança apareceu em 6 de abril de 2014, quando um navio da Austrália, navegando pelo mar aberto, ouviu o que pensaram ser bips da caixa preta do avião. Esses sons foram captados a quase 2.000 quilômetros a noroeste de Perth, que é uma cidade na costa oeste da Austrália. O que fez essa pista parecer real foi que os dados de localização da empresa de satélites Inmarsat correspondiam à origem dos ruídos. Mas havia uma grande preocupação pairando sobre a cabeça de todos. Se esses bips realmente eram do voo 370, a caixa preta que gravou os últimos momentos do avião poderia em breve ficar sem bateria e parar de funcionar. Para verificar esta pista, eles enviaram um submarino robótico para vasculhar o fundo do oceano. Foi um trabalho enorme. Os bips foram detectados em uma grande área, e apesar do submarino buscar com todo afinco e por muito tempo, ele não conseguiu encontrar nenhuma parte do avião desaparecido. Mais tarde, algumas pessoas começaram a pensar que talvez aqueles bips fossem um engano, que talvez fossem ruídos emitidos pelo próprio equipamento do barco que foram confundidos pela tripulação. Mas as equipes que procuravam o avião não tinham desistido ainda. Elas continuaram procurando com determinação até junho de 2015, quando infelizmente ainda não haviam encontrado nenhum pedaço da aeronave. Então, em 29 de julho de 2015, algo pequeno mas importante aconteceu. Uma parte da asa direita do avião, uma peça chamada de flaperon, apareceu em uma praia nas Ilhas de Reunião. Estas ilhas ficam muito longe de onde as buscas estavam acontecendo, cerca de 3.700 quilômetros a oeste da área de busca no Oceano Índico. Durante os próximos 18 meses, pedaços que podiam ser do avião começaram a aparecer em praias de diferentes lugares como a Tanzânia, Moçambique, África do Sul, Madagascar e Maurícia. De todos eles, 26 pedaços foram considerados como possíveis partes do avião perdido. 3 deles eram definitivamente do voo 370 e 17 eram quase certamente partes dele. 2 pedaços vieram de dentro do avião, o que fez algumas pessoas suspeitarem que o avião poderia ter se quebrado em algum momento, mas o que ninguém sabia ao certo era se o avião se quebrou enquanto ainda estava no céu ou quando atingiu a água. A análise mais precisa das partes da asa que foram encontradas nas Ilhas de Reunião e na Tanzânia trouxe algumas pistas sobre o que aconteceu pouco antes do avião se perder. Parecia que o avião não tinha sido gentilmente guiado até pousar na água por alguém que o controlava. Em vez disso, alguns especialistas começaram a pensar que o voo 370 poderia ter atingido a água com força, descendo diretamente em um mergulho repentino. Em janeiro de 2017, os países Malásia, Austrália e China declararam que precisavam interromper sua busca oficial pelo voo 370. Em seguida, uma empresa dos Estados Unidos chamada Ocean Infinity obteve permissão da Malásia para continuar procurando. Esta nova fase da busca continuou até maio de 2018, quando o Ministério dos Transportes da Malásia determinou que esse esforço extra para encontrar o avião também havia chegado ao fim. Finalmente, em meados de 2018, mais especificamente em julho, as autoridades da Malásia divulgaram um relatório sobre o misterioso desaparecimento do voo 370. Este relatório foi um fato importante, porque ele declarava que era improvável que o avião tivesse desaparecido devido a algum mau funcionamento interno. Em vez disso, o relatório sugeria que talvez alguém tivesse propositalmente assumido o controle do avião e mudado seu curso. Essa alegação tornou a já intrigante história do voo ainda mais complicada e aprofundou o mistério em torno do que realmente aconteceu. Mesmo com muitas pistas fortes e trabalho duro, o grupo de especialistas que investigou este misterioso caso ainda não conseguiu descobrir exatamente por que o voo 370 desapareceu sem deixar pistas. Depois do desaparecimento do avião, muitas pessoas começaram a especular sobre o que poderia ter acontecido. Um palpite assustador era que talvez alguém tivesse tomado o avião à força. E isso não foi apenas um palpite, pois surgiram alguns fatos reais que fizeram as pessoas pensarem que isso poderia ser verdade. Um fato realmente alarmante que foi descoberto foi que 2 pessoas embarcaram no voo 370 usando passaportes que não eram delas, mas que foram roubados. Esse fato deixou muitas pessoas preocupadas. Os passaportes, um da Áustria e outro da Itália, foram dados como desaparecidos na Tailândia durante os últimos 2 anos. A Interpol, uma organização mundial que ajuda as forças policiais de diferentes países a trabalhar em conjunto, confirmou que os passaportes estavam em sua longa lista de passaportes desaparecidos e roubados.
Era um grande problema ninguém ter verificado se esses passaportes estavam na lista de achados e perdidos quando os passageiros embarcaram. O problema ganhou mais atenção quando Ahmad Zahid Hamidi, um oficial do governo responsável pela segurança interna da Malásia, apontou um grande erro. O controle de fronteira da Malásia permitiu que os 2 passageiros com os passaportes roubados embarcassem no avião. Essas 2 pessoas compraram passagens que eram apenas de ida através da companhia aérea China Southern Airlines. Mais tarde, soube-se que um homem do Irã, ligando de algum lugar em Bangkok, havia pedido as passagens mais baratas para a Europa e pago tudo em dinheiro. Depois disso, outros fatos ainda foram descobertos. Os 2 passageiros eram, na verdade, 2 jovens do Irã, um de 19 anos e o outro de 29. Eles vieram para a Malásia legalmente, usando seus passaportes iranianos reais, no fim de fevereiro. Algumas pessoas começaram a sugerir que talvez esses jovens estivessem apenas tentando ir para outro país para viver em segurança, algo conhecido como busca de asilo. O chefe da Interpol também chegou a declarar que o órgão estava inclinado a pensar que não se tratava de um caso de terrorismo. Depois que o voo sumiu misteriosamente, equipes americanas e malaias iniciaram uma verificação muito detalhada de todos que estavam naquele voo. Elas analisaram cada detalhe do passado dos passageiros. O governo da China também examinou atentamente os passageiros chineses. Depois de tudo isso, todos concordaram em uma coisa: não havia nenhum sinal de que qualquer uma dessas pessoas estivesse envolvida em algum ato violento ou ligado ao terrorismo. Entre neste turbilhão de suposições e histórias que surgiram após o desaparecimento do voo MH370, cada uma adicionando uma nova reviravolta a esse confuso mistério. O mistério do telefone do engenheiro Kazaki. Nesta história, houve um homem que chamou a atenção de todos os envolvidos. Ele trabalhava como engenheiro de voo para uma empresa na Suíça que alugava jatos. Porque ele sabia muito sobre aviões, algumas pessoas que tentavam descobrir o que aconteceu sugeriram que ele poderia ter tomado o controle do avião devido ao seu profundo conhecimento de como pilotá-los e controlá-los. Enquanto todos tentavam adivinhar o que poderia ter acontecido, surgiu uma ideia muito interessante, mas assustadora. Algumas pessoas sugeriram que talvez espiões da Rússia tenham assumido o controle do avião. Eles acreditavam que esses espiões causaram a queda do avião propositalmente em uma região vazia do Cazaquistão. O motivo? Elas sugeriram que talvez a Rússia queria distrair as pessoas para que não se atentassem ao que estava acontecendo na Crimeia, um lugar onde muitos conflitos estavam em curso. Essa ideia parecia algo vindo de um filme de espionagem, com agentes secretos e planos ocultos, mas não havia nenhuma prova real de que era verdade. Conforme a história do avião desaparecido do voo se desenrolava, uma pequena informação chamou a atenção de todos e deu início a muitas especulações. Houve relatos que diziam que os celulares das pessoas que estavam no avião ainda davam sinal, como quando você liga para eles. Embora ninguém soubesse onde estava o avião, as famílias das pessoas desaparecidas ficaram muito traumatizadas e continuavam tentando ligar para seus entes queridos. Quando ouviam o som da ligação chamando, eles ficavam cheios de dúvidas e começavam a ter esperança de que talvez o avião não tivesse realmente caído no oceano. Essa pequena faísca de esperança, porém, logo foi explicada por pessoas que sabem muito mais sobre o funcionamento dos telefones celulares e das ligações telefônicas. Estes especialistas explicaram que só porque uma ligação dá sinal de que está chamando não significa que a chamada realmente alcançou a outra pessoa ou que seu celular está tocando. O que acontece é que o sistema da companhia telefônica procura o telefone e tenta fazer uma conexão. Se não conseguir completar a chamada depois de tentar algumas vezes, ele simplesmente para de tentar. Então, o toque que as famílias ouviram provavelmente era apenas a companhia telefônica tentando encontrar os telefones, não os próprios telefones respondendo. Embora essa explicação fizesse sentido do ponto de vista técnico, não ajudou as famílias a se sentirem melhor. Elas ainda estavam muito tristes e confusas sobre o que aconteceu com as pessoas que amavam e que estavam naquele avião desaparecido. Isso é o que sabemos sobre o voo 370. O avião estava voando no céu noturno, acima de uma região chamada de Golfo da Tailândia. De repente, sem qualquer aviso, ele deu meia volta e começou a voar de volta para o continente, passando por 2 grandes cidades e algumas pequenas aldeias. Depois desta mudança repentina de direção, não houve mais notícias da aeronave. Numa época como a nossa, onde todos estão sempre se comunicando e compartilhando informações online, este silêncio completo é realmente estranho e preocupante. Ninguém naquele avião, quer estivessem de férias ou viajando a trabalho, enviou uma única mensagem, fez uma ligação,
compartilhou uma foto ou disse qualquer coisa na internet depois que o avião mudou de direção. Este silêncio tornou o mistério ainda maior e deixou muitas pessoas muito preocupadas com o que poderia ter acontecido durante o voo. Hoje em dia, com quase todo mundo conectado, é estranho que ninguém do voo 370 tenha feito qualquer contato. Este silêncio causou muitos debates e suposições entre os especialistas. Muitos passageiros eram da Malásia e da China, países onde quase todo mundo usa um telefone, especialmente quem viaja para o exterior. Então, o que os impediu de se comunicar? Eles não conseguiam enviar mensagens? Ou foram de alguma forma impedidos de fazê-lo? É possível que o avião estivesse muito alto para que seus telefones funcionassem, ou talvez eles tenham tentado enviar mensagens, mas falharam. Essas possibilidades tornam a situação ainda mais intrigante. À medida que as investigações continuam, o mistério do voo se aprofunda e fica ainda mais intrigante. Todos estão procurando por qualquer pista que possa explicar esse evento perturbador. Depois da mudança de curso, o radar militar detectou algo incomum sobre o voo. Ele subiu a uma altura extraordinária de 13,7 quilômetros, muito acima de seu nível de cruzeiro normal. Depois caiu para cerca de 7 quilômetros e voltou a subir novamente para 9 quilômetros. Esse movimento errático poderia explicar por que os telefones dos passageiros estavam fora de serviço. Independentemente de os passageiros terem tentado usar seus telefones durante o voo ou não, as altitudes extremas provavelmente impediram qualquer conexão com as torres de celular no solo. Na busca para descobrir por que o voo 370 se desviou de sua rota planejada, investigadores americanos consideraram a possibilidade de uma ação deliberada vinda de dentro da cabine, sugerindo que o avião poderia ter voado intencionalmente em direção ao Oceano Índico. Para investigar mais a fundo, as autoridades da Malásia examinaram as casas dos pilotos e os registros financeiros, atividades bancárias e de cartão de crédito de todos os 12 membros da tripulação, juntamente com outros detalhes pessoais. Mergulhe nos antecedentes e nas possíveis motivações daqueles a bordo. Saiba como era a vida da tripulação e os estranhos acontecimentos das últimas horas de voo. A rota secreta do capitão. Um mês após o desaparecimento do avião, as forças policiais da Malásia declararam que entrevistaram mais de 170 pessoas, incluindo pilotos e familiares de membros da tripulação. O capitão Zahari Ahmad Shah era o foco principal, especialmente se a perda do avião fosse confirmada como uma consequência de ações humanas. Havia rumores perturbadores sobre o capitão Zahari. Alguns especularam que ele poderia ter planejado o fim trágico da aeronave ao derrubar deliberadamente o avião, possivelmente após trancar o copiloto para fora, cortar todas as comunicações externas, comprometer a qualidade do ar na cabine e permitir que o avião continuasse voando no piloto automático até ficar sem combustível. Investigações da vida pessoal de Zahari revelaram que ele era casado, pai de 3 filhos e que morava em um bairro tranquilo, com 2 propriedades. Ele possuía um simulador de voo que usava com frequência em casa. Foi aí que surgiu um detalhe suspeito. O simulador continha uma rota de voo semelhante à do voo, indo em direção ao sul e terminando em uma ilha remota. Esta rota, que havia sido excluída, foi recuperada por especialistas que notaram sua forte semelhança com a trajetória real do voo 370, alimentando especulações sobre possíveis intenções de Zahari ligadas ao seu sofrimento pessoal. Zahari estava passando por dificuldades pessoais, incluindo uma separação de sua esposa, o que é difícil para qualquer um. Ele também estava angustiado com um parente, Anwar Ibrahim, que recebeu uma pena de 5 anos de prisão pouco antes do voo de Zahari, possivelmente aumentando sua tensão emocional. No entanto, a esposa de Zahari refutou essas suposições, sendo apoiada por amigos e familiares que acreditavam que ele era muito dedicado à sua família e carreira para prejudicar os outros desta forma. Enquanto o inquérito prosseguia, a polícia de Kuala Lumpur colaborou com o FBI para analisar minuciosamente o simulador de voo de Zahari. Apesar da investigação, nenhuma evidência foi encontrada que implicasse Zahari no planejamento de qualquer ato relacionado ao voo. A investigação mudou então para o copiloto, Farik Abdul Hamid, e uma descoberta surpreendente foi feita. Farik tentou fazer um telefonema enquanto o avião voou baixo sobre a costa da Malásia, mas a chamada terminou de repente. A conexão foi feita rapidamente com o arranha-céus Menara Contar, mas foi interrompida porque o avião saiu do alcance muito rapidamente e acabou sendo transferido para outra torre. Os detalhes desta misteriosa chamada telefônica permaneceram em segredo, provocando uma grande especulação.
Com quem Farik estava tentando falar durante um momento tão crítico? Oficiais e investigadores permaneceram em silêncio, mantendo o destinatário e a intenção das ligações em sigilo, o que só aumentou os rumores desenfreados. Em meio a esse sigilo, alguns sugeriram que Farik, possivelmente sobrecarregado por questões pessoais, poderia ter tomado uma decisão drástica. Talvez ele tivesse tomado o controle da aeronave, desligado seus sistemas e se isolado na cabine. Se estes rumores fossem verdadeiros, isso teria marcado uma reviravolta incrivelmente dolorosa nos acontecimentos dentro do avião. Tanto a tripulação que trabalhava no voo, quanto os passageiros teriam se visto em uma situação terrível, incapazes de acessar a cabine do piloto no que teria sido um momento crítico. Esta especulação adiciona novas camadas de mistério e tristeza à já complexa e sombria história do voo, aprofundando as dúvidas e aumentando a sensação de tragédia em torno do incidente. Com isso, surgiram certas suposições sobre a vida pessoal de Farik, particularmente em relação a possíveis dificuldades em seus relacionamentos românticos. Alguns sugeriam que talvez ele estivesse tão dominado por problemas pessoais que viu esse ato drástico e horrível como uma fuga de seu próprio sofrimento. Esta teoria pintava a imagem de um homem levado ao limite, sentindo-se totalmente sem alternativas, uma narrativa que é comovente e muito dramática. Mas é importantíssimo examinarmos elementos da vida de Farik que contradizem essa suposição sombria. Farik não era apenas um piloto qualquer. Ele era um homem profundamente apaixonado, prestes a embarcar em um novo capítulo significativo de sua vida. Ele estava noivo da capitã Nadira Hamley, uma piloto de 26 anos de uma companhia aérea diferente, e segundo todos os relatos, o relacionamento deles era uma fonte de grande alegria e realização para ele. Este casamento próximo sugere que Farik era um homem que olhava para o futuro com otimismo, não alguém que buscava seu próprio fim. Além disso, a carreira de Farik era uma parte significativa de sua vida, da qual ele obtinha muito orgulho e prazer. Voar não era apenas um trabalho para ele, era uma paixão, uma vocação à qual ele se dedicava de todo o coração. Seu entusiasmo por voar era evidente e o seu compromisso com a sua profissão era bem conhecido entre os seus colegas. Este nível de dedicação realça o quanto ele valorizava o seu papel como piloto. Considerando estes aspectos da sua vida, fica muito difícil conciliar a ideia de que ele escolheria deliberadamente um ato tão trágico e definitivo como esse. Seu casamento iminente e sua paixão fervorosa por sua carreira dão fortes razões para viver, colocando dúvidas sobre a probabilidade de que a angústia pessoal pudesse ter levado Farik a direcionar o voo para um fim catastrófico. O forte contraste entre as teorias de seu desespero e as evidências de uma vida amorosamente próspera e profissionalmente realizada complica ainda mais o mistério. Pelo contrário, esta contradição nos convida a evitar tirar conclusões precipitadas e a considerar todas as faces da sua vida. Adotando esta abordagem abrangente na investigação, devemos respeitar as complexidades e nuances das emoções e comportamentos humanos em cenários como esses. O que você acha que está no cerne do mistério do MH370? Poderiam estas novas evidências mudar tudo o que pensávamos saber sobre ele? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo e não se esqueça de curtir e se inscrever para ver mais vídeos como este.